meus queridos alunos do Colégio Adventista de Araucária, sejam bem-vindos a mais essa aula preparada especialmente para vocês, continuando com o tema sobre estudo de forças, ok? Então vamos continuar, falando sobre forças. Já vimos algumas coisas ali na aula síncrona referente a essa parte, e daremos continuidade hoje. Espero que você esteja compreendendo. Então agora veja assim, imagine que você tem três caixas. Então vamos pegar assim, uma caixa A, certo? Uma caixa que eu vou chamar de A aqui, uma outra caixa eu vou chamar de B, e uma outra caixa um pouco menor, por exemplo, eu vou chamar de caixa C. Então nessas três caixas eu estou aplicando uma força aqui, ó. Eu vou aplicar uma força aqui no A, ok? E aí o que vai acontecer? E aí você tem que fazer o diagrama de forças, tá? Que é justamente o objetivo dessa aula. Então o que é o diagrama de forças? Você vai separar essas caixas, olhá-las de forma isoladas, tá? Então você vai pegar o A aqui, ó, somente a caixa A. Aí eu vou imaginar a B não encostado, ó, a B separada, e da mesma forma aqui, ó, a C separada. Agora vamos colocar todas as forças que estão nessas caixas. Claro, a caixa não está voando aqui, tá, pessoal? Faltou uma coisa bem importante, que é o piso, o solo aqui, ó. Então aqui você tem o piso, que eu estou colocando em azul, tá? Então, considerando aqui, ó, o piso aqui, o piso aqui e o piso aqui. Todas elas estão sobre o plano horizontal. Então vamos colocar as forças que estão sobre a caixa A, só para a caixa A. Então eu apliquei uma força aqui, ó. Certo? Então essa está sobre a A. Vamos colocar aqui. Agora veja o seguinte, ó, no momento que elas estão juntas, elas estão em contato. Então, lei da ação e reação. A caixa A está empurrando a B, mas a B também está empurrando a A. Então existe aqui, ó, uma força que a A, está sendo influenciada pela B. Então existe uma força bem aqui, ó, bem aqui, empurrando a caixa A, porque a caixa A empurra a B, só que a B também empurra A, Então aqui existe uma força da B sobre a A. Da B sobre a caixa A. Certo? Beleza? Que mais de força que tem aí? Quando encostou, se encosta em alguma coisa, tem normal. Veja comigo, fale comigo. Ó. Se encostou, tem normal. Se encostou, tem normal. E a normal é sempre perpendicular à superfície de contato. Repita aí. Se encostou, tem? Isso, normal. E a normal é sempre perpendicular. Fala lá. Isso, perpendicular à superfície de contato. Então, se a superfície de contato está aqui, existe uma força normal perpendicular. E essa força normal, ela é sempre contrária ao peso. Então, a massa, o A tem uma certa massa, então vai ter uma força aqui, ó, referente à força peso, certo? Que o peso é um tipo de força. E a normal, ela será contrária à força peso. Então será, no caso aqui, para cima, certo? Então aqui seria a força normal. Então para o corpo A, você tem essas forças aqui. Eu vou dar um zoom para ficar mais fácil você visualizar, tá bom? Então aqui, ó, você tem a força sendo aplicada. Aqui você tem a força de B sobre o A, que a B exerce sobre a A. Aí tem o peso para baixo, que é uma força. E também tem a normal para cima. Ok, pessoal? Essas são as forças que estão no A. Beleza? Como esse A está sobre o piso horizontal, você vai falar o quê? Que a força peso, ó, então a força peso, ela é igual à força normal, porque ela está em equilíbrio. Se a força peso fosse maior, ela estaria descendo, estaria afundando, quebrando a mesa. E se a força normal fosse maior, ela estaria flutuando. Então, como não acontece isso em um objeto sobre a mesa, você diz que a força peso é igual à força normal. Ou seja, elas se anulam. Tá? Essas duas aqui, ó, elas vão se anular. Então, qual que seria a força resultante pensando no bloco A? É essa força menos essa força aqui. Tá? Então, pensando no bloco A força resultante final será a força aplicada inicialmente
menos a força que o bloco B exerce sobre o bloco A. Isso aqui seria a força resultante. E é essa força resultante que você usaria, né, para calcular a aceleração do bloco A. Agora vamos pensar no bloco B. Então o bloco B aqui, ó. Quais são as forças? Bom, se encostou tem normal. E a normal é sempre perpendicular à superfície de apoio. Então aqui você vai ter a força normal também. Aqui embaixo você terá a força peso, que sempre aponta para a Terra, né, para o planeta, para o solo, sempre perpendicular ao solo. Agora aqui você terá o quê? Vamos apagar essa aqui. Ó. Vou diminuir um pouquinho só para não ficar confuso. Então aqui você teria a força, né, que eu acabei de apagar, ó, do B, exerce sobre o A. Agora pensando só no B. Então veja que o B ele está encostando aqui no A, certo? Então o A ele influencia o B. Então existe uma força aqui, ó, que está empurrando a caixa B. Então aqui seria o quê? A mesma força. B sobre A, só que agora eu coloco A B. Tá? Então aqui ó, seria a força de AB. Certo? Só que o B também está encostando no C aqui, tá vendo? Ele também está encostando. Então o A exerce uma força sobre o B e o B está sobre o C. Só que o C responde empurrando a B. Então aqui também tem uma força, certo? Então aqui tem uma força do C que exerce sobre o B. Da mesma forma que a anterior, força normal e força peso são iguais. Então se eu pensasse no bloco B, ó, que era resultante do bloco A, né? Agora vamos pensar no bloco B. Então a força resultante do bloco B seria o quê? A força de AB menos a força CB, certo? E isso seria a força resultante pensando no bloco B, certo? Então vamos aqui dar um zoom para você conseguir visualizar essas forças aí, ó. Certo? Então aqui a força normal que excluiu a força peso, porque são iguais, né? Aí o bloco B está encostando no A, né? Então o A tem uma certa influência, ó. O A influencia B, assim como a C também influencia B. Está empurrando aqui, certo? Então essas são as forças que estão envolvidas no bloco B. Agora vamos lá para o bloco C, que é o último bloco que eu coloquei aqui, né? O bloco C, da mesma forma, se encostou, tem normal. E a normal é sempre perpendicular à superfície de contato. Então aqui a força normal e a força peso sempre perpendicular ao piso. Tá? Então aqui a força peso. Agora veja na parte de cima aqui, ó. Vamos tirar aqui, ó. A C não está encostando na B? Está, né? Então a B exerce uma influência sobre a C. Então aqui ó, você vai ter uma força, sendo que a força B está influenciando a C. Certo? E aqui não tem mais nada encostando, então é a única força. Então, da mesma forma, a normal corta com a força peso, aqui seria peso, força peso. Então a única força que está que está causando um movimento, possivelmente causando um movimento, seria a força BC. Então pensando na força resultante do C, vai ser a força BC, que o bloco B exerce sobre a C, certo? Menos nada, que não vai ter nada aqui, certo? Que não tem nenhum encosto. Não está encostando em nada, né? Então, vamos dar o zoom ali para você visualizar a sua relação da C, ó. Certo? Então a força C, ó, tem a normal, força peso, certo? E aqui a BC, que é a influência desse bloco anterior que havia encostado na C. Beleza, pessoal? Então, a sua força resultante, então no caso, né, será simplesmente essa aqui, ó, porque não tem nada encostando aqui. Tranquilo? E aí você faria o quê? Para fazer um certo exercício relacionado a isso? Faria de forma individual. Acharia aqui a massa do A, né? Faria aqui a aceleração do A, aí depois a massa do B. Então, por exemplo, se a massa do A fosse, sei lá, a massa do A fosse, vamos colocar tudo 1 kg. Massa do A 1 kg, a massa do B 1 kg também.
A massa do C, como é um pouco menor, vamos colocar aqui 500 gramas, que é 0,5 kg. Então a massa do C, 0,5 kg. Tá bom? Então eu poderia pegar esses dados e aplicar aqui nas fórmulas, né, para chegar nas forças resultantes. O que mais que é importante falar? Essa força do A que exerce do B é a mesma que o B exerce sobre o A, é a lei da ação e reação. Então eu posso falar que FAB é igual a FBA. Essas duas forças aqui no centro, elas são iguais, certo? Então essas duas forças são iguais. Porque o A exerce sobre o B o exerce sobre o A. Lei da ação e reação. E a mesma forma, a força que o C exerce sobre o B é a mesma força que o B exerce sobre o C. Lei da ação e reação. Tá? Então, o que você pode olhar? Que essa parte aqui da fórmula é igual a essa aqui. Tá vendo? Essa BA é igual a AB. Mesma coisa, né? Porque é lei da ação e reação. Tá bom? ABC, olha aqui, ó. Essa força CB é igual à força BC. Exatamente igual. Tá vendo? Então você podia mexer com essas fórmulas aí. Então essa aqui, pessoal, seria o foco da aula de hoje. Tá? Não vou fazer contas, não vou fazer nada, mas tenta rever esses conteúdos, esses temas, né? Eu vou dar um zoom aqui para você visualizar bem, ó. E aí, consequentemente, tenta montar um certo diagrama aí, tá? De A, B, C. Coloque lá 4 caixas. 4 caixas. Então essa vai ser a sua tarefa dessa aula. Coloque 4 caixas A, B, C e D, tá? E monte o diagrama de forças para cada uma dessas caixas aí. Ok, pessoal? Então essa é a atividade. Na aula posterior, na próxima aula síncrona, continuaremos a falar sobre esses assuntos. Um grande abraço, Deus abençoe e bons estudos!